Hoje vamos começar a tirar aplicações de Apocalipse 16. Qual a diferença de tirar uma aplicação para simplesmente estudar um texto? A aplicação é quando você responde aquela pergunta: o que isso tem a ver comigo hoje, nos dias atuais? O que isso tem a ver com a minha vida? Se nós apenas soubéssemos o que diz o texto bíblico, isso teria pouco valor diante do que Deus planeja para nós. O próprio Tiago, inspirado pelo Senhor, diz em sua epístola que se formos apenas ouvintes da palavra e não praticantes, enganamos a nós mesmos. Por isso, dê agora uma pausa no vídeo, faça sua oração, peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para tirarmos as aplicações de Apocalipse 16. Vamos lá. Se você olhar para o capítulo 16 do Apocalipse, vai perceber que os primeiros 9 versículos, eles falam sobre o preço da rebeldia. Em outras palavras, o que acontece com os não crentes que insistem em se manter rebelde diante da vontade de Deus, da palavra de Deus? O que está reservado para eles? A ideia central aqui dos versículos 1 a 9 é que quem resiste à vontade de Deus vai sempre colher dor e confusão. Porém, quem lhe obedece experimenta proteção e paz interior. Vamos confirmar isso? Então, versículo 1. Este versículo vai nos ensinar que devemos obedecer prontamente à voz de Deus, como fazem os anjos. Veja só, ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Você já deve ter percebido aqui no estudo de Apocalipse que Deus tem autoridade final sobre todas as coisas. Então, confie no seu controle, mesmo quando o mundo parece fora de ordem. Há tempo para tudo, conforme Eclesiastes, inclusive para Deus castigar os maus. Ah, mas ele está demorando. Ah, minha paciência está esgotando. A pessoa continua vivendo do bom e do melhor. Continua fazendo maldade, já está determinado por Deus aquele momento em que ele vai derramar da sua taça de ira sobre aqueles que não estão nem aí para ele. E, além disso, ainda perseguem a igreja, perseguem os crentes, como eu e você. Outra coisa também, o juízo de Deus, ele é real. Portanto, devemos levar a sério nossa fé e o nosso arrependimento. Se alguma coisa de castigo sobrar para nós, no momento em que Deus estiver exercendo juízo sobre os não crentes, lembre-se, no nosso caso, ele age sempre como um pai de verdade. Ele está disciplinando seus filhos. No caso dos não crentes, ele está apenas punindo pelo pecado. Não há aquela preocupação paternal como existe no nosso caso. Este versículo 1 também nos ensina que a obediência imediata dos anjos, ela nos inspira à prontidão em obedecer a Deus, sem hesitação. Não é assim com muitos cristãos? Sabe que tem de fazer, sabe o que tem de fazer, mas não faz. Fica esperando alguma coisa mudar de rumo, um novo caminho. Não. Deus manda aos anjos que derrame as taças da cólera de sua ira sobre o mundo e eles não falam nada, simplesmente vão lá e fazem. Como seria bom se nós tivéssemos também essa mesma prontidão, não é? E, se não temos, vamos pedi-la a Deus em oração. Senhor, eu quero estar mais pronto para te obedecer na hora que eu perceber que o Senhor está me mandando fazer algo. Para sua reflexão, você tem obedecido a Deus prontamente ou com resistência? Ou com enrolação, com preguiça, com aquele deixa para depois? Nesse ponto, vale a pena imitar os anjos. Aqui no versículo 2, nós ficamos sabendo que as pessoas, elas são marcadas com uma marca de propriedade. Você sabia disso? Toda pessoa no mundo tem uma marca. Ok, é uma marca invisível, espiritual, mas ela existe, é uma marca de propriedade. Aqui no versículo 2 diz assim: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O não crente,
ele traz sobre si a marca da besta. E enquanto ele não aceitar a Cristo como Salvador, essa marca continua. Já o crente, o próprio Apocalipse diz, ele é selado pelo Senhor. E aos selados está garantida a proteção e o cuidado amoroso de Deus. Também estarão presentes sempre o consolo, o conforto e o amparo na hora do sofrimento. Se é assim, meu irmão, minha irmã, então as escolhas espirituais, elas têm consequências físicas e morais, não é verdade? Porque se você escolhe um lado, você pode sofrer de um jeito, e se escolhe do outro, pode sofrer de outro jeito, temos de saber quais escolhas vamos fazer. Fidelidade a Deus nos preserva de muita dor desnecessária. Outra coisa importante, sofrimento não é fruto de azar, não. Em tudo, Deus tem um propósito, seja no caso do crente ou do não crente. Ninguém passa por coisas boas ou ruins nesta vida se Deus não estiver por trás, querendo ensinar alguma coisa. Às vezes, ele quer nos mostrar que devemos parar de fazer algo ou que devemos continuar. Temos de aprender a ler as ações de Deus neste mundo, principalmente sobre a nossa vida. Versículo 3 diz assim: derramou o segundo aqui no caso, segundo anjo, a sua taça no mar. E este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. É interessante porque no comentário que nós fizemos, nós dissemos ali que quando Deus quer punir, por exemplo, com fome, até as fontes de alimento ele pode afetar, basta ele querer. Aqui, Deus atinge o mar, privando aqueles que vivem, por exemplo, de peixes, de terem o seu próprio sustento. O que podemos tirar de aplicação aqui? Que não há lugar no mundo ou situação de vida que possa nos blindar em relação ao castigo de Deus. É como diz o Salmo 139, para onde fugirei da tua face? Às vezes a pessoa pensa, é só ir para o mar, fugir para o mar, ir para uma ilha, ir para uma caverna. Aqui Deus atinge o mar, que para muitos é um lugar para onde se pode escapar com tranquilidade, não é isso? Mas não quando aquele que vai atrás de nós é Deus. Lembre-se de Jonas. Jonas, querendo fugir de sua responsabilidade, ele escolheu o caminho do mar, tomou um navio e foi, mas Deus foi atrás dele. Deus agitou o mar, fez aqueles homens do barco jogarem Jonas, e aí o resto da história você já sabe. O peixe foi lá, engoliu o profeta, depois o vomitou em terra para ele cumprir a missão que Deus lhe havia dado. Tolos são aqueles que acham que podem escapar de Deus. O capítulo 16 de Apocalipse também nos ensina, aqui no versículo 4, que os recursos humanos não sustentam a nossa alma. Veja só, versículo 4. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Lembra que eu falei que Deus, no versículo anterior, atingiu o mar? Pois é, agora ele atinge a água doce. É como eu acabei de falar, não tem para onde correr. Não importa se é mar, se é rio, se é lago, se é lagoa. O fato é o seguinte, o que antes sustentava pode deixar de sustentar. Você está pegando a lição aqui? Se as pessoas vivem de peixe de água salgada, Deus pode cortar. Se as pessoas vivem de peixe de água doce, Deus pode cortar também. Se as pessoas vivem de um salário, de um emprego estável, Deus pode cortar. Se as pessoas vivem de doações, Deus pode cortar. Tudo Deus pode fazer. Tudo. Não à toa, Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que até uma coisa simples como um pão cotidiano devemos pedir a Deus e esperar da mão dele. Não é um bom negócio dar as costas para alguém assim. Concorda? Versículos 5 e 6 vão nos mostrar que Deus é justo em tudo o que ele faz. Olha só. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos
disso. Aqui o anjo está constatando que Deus, ele sempre faz justiça, sempre. Então, àqueles que derramaram sangue de santos, de profetas, isto é, àqueles que derramaram sangue do povo de Deus, também sangue Deus lhes dará a beber. Em outras palavras, Deus vai puni-los, vai castigá-los. Meu irmão, minha irmã, Deus nunca erra. Confie na justiça divina, mesmo quando não entende as circunstâncias. Se ele não agiu ainda, agirá. Não julgue a Deus também quando ele pune. Quem somos nós para questionar seus atos? Às vezes Deus pune alguém e sempre aparece uma pessoa melindrosa, assustada, começa a criticar a Deus. Deus não pode isso, Deus não pode aquilo. Que isso? Se nós que somos seres humanos cremos que podemos tanta coisa, por que Deus, que é o Senhor, o Criador, não poderia? Observe também por estes 2 versículos que aquelas pessoas que perseguem e maltratam o povo de Deus terão infalivelmente de prestar contas. Não é querer ameaçar, não, mas aqueles que vão atrás dos cristãos, principalmente em alguns países do mundo aí, que nós ficamos sabendo, perseguem, prendem e matam os crentes, inclusive torturam antes de matar, eles não sabem com quem estão lidando. Se é assim, não guarde rancor de seus inimigos. Entregue a justiça nas mãos de Deus. Ele é quem julga com verdade. Por fim, vamos hoje até o versículo 7, que diz: Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Você percebe como é que o texto bíblico fica repetindo certos conceitos que nós já vimos, já tiramos lição, mas fica aquela repetição, batendo na mesma tecla. Por quê? Justamente porque Deus considera importante que nós aprendamos esses conceitos. No caso aqui, o foco está, de novo, no fato de que a justiça de Deus é perfeita, ainda que ela pareça severa aos olhos humanos. Em tempos de injustiça, proclame com fé: Deus continua justo. Mas eu ainda não vi ele agindo. Mas você sabe que ele age, você sabe que ele não suporta o mal, você sabe que ele não é indiferente. Não é porque você não vê Deus agindo que ele não está agindo, não. É por isso que eu digo aqui: proclame com fé, isto é, proclame com confiança, acreditando de coração. Deus continua justo. É isso que provavelmente um anjo diz aqui: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Isso deve brotar da boca de todo crente que conhece a Deus de verdade. Que possamos ser como o apóstolo Paulo, que certa vez disse o seguinte: eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você crê?